confesso, como eu disse para vocês, que nesse Acamp Já, eu tive assim uma renovação de forças, porque a gente está no meio dos jovens e todo mundo animado, mas eu também digo para vocês que eu nunca tinha passado tanto calor na minha vida, nunca tinha. Meu pai do céu, pensa num calor. Teve uma hora que o calor estava tão grande, que eu parei no meio do caminho, arrumei um lugar que tinha um daqueles ventiladores grandes assim, fiquei parado embaixo, que eu falei, Senhor, se eu não parar aqui eu vou desmaiar de calor. O pessoal está acostumado, né? Mas a gente que vem lá do sul está acostumado com o frio, quando a gente enfrenta o calor brabo mesmo de Manaus, é difícil suportar, mas Deus seja louvado, suportei, estou vivo, um pouco mais queimadinho, mas muito animado para a honra e glória do Senhor, amém? E sem mais delongas, vamos então para o tema de hoje. Nosso tema de estudos de hoje, como vocês viram aí, provavelmente no link que receberam, se intitula Como Alcançar a Maturidade Cristã. Como alcançar a maturidade? A Bíblia usa algumas figuras de linguagens para representar o nosso crescimento espiritual e o crescimento do reino de Deus dentro de nós. E entre essas figuras de linguagens utilizadas nas Sagradas Escrituras, está a figura de um bebê, que se desenvolve, que começa tomando o leitinho do bebê e vai se desenvolvendo até chegar à estatura de homens e mulheres em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, por exemplo, em sua carta aos Coríntios, aquela igreja tão problemática, inclusive se você estiver passando por algum problema no seu pequeno grupo, dentro da sua escola sabatina, da sua classe, ou dificuldade com os irmãos, você pode abrir sua Bíblia em Corinto, que vai estar lá a resolução do problema. Porque não tinha nenhum problema que hoje a gente enfrente que a igreja de Corinto não passava. E entre esses vários problemas, os Corinto, embora já fossem conversos ao cristianismo, eles ainda não viviam a maturidade cristã. E no capítulo 3, Paulo fala assim, olha, eu não pude falar para vocês como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo Jesus. E eu não pude dar a vocês um alimento sólido, eu tive que dar leitinho para vocês beberem, porque vocês não amadureceram, embora já tenham bastante vivência de igreja. Então já fica uma dica aqui importante, maturidade espiritual não tem a ver com tempo de igreja. Maturidade espiritual não tem a ver com idade. Maturidade espiritual tem a ver com independência espiritual, com conseguir manter sua fé entre você e Deus, sem precisar que outros estejam te suportando o tempo todo. Isso é maturidade espiritual. É você viver uma vida intensa de adoração a Deus, de dedicação a Deus, de serviço a Deus, a tal ponto que você atinge a maturidade, que como um adulto, quando atinge sua maturidade, consegue sua independência financeira, consegue sustentar sua família, consegue gerar filhos e sustentar esses filhos até que eles possam viver sozinhos também. Um cristão maduro é aquele que tem independência espiritual a ponto de gerar filhos espirituais e sustentar esses filhos espirituais até que eles se tornem maduros também. Esse é o plano ideal de Deus para todos nós. E como eu disse, alcançar isso não tem a ver com idade. Ontem, quando eu estava já me preparando para dormir, o Samuel me chamou lá no quarto dele, eu fui lá, e ele, vocês sabem, o Samuel vai fazer 8 anos essa semana agora. Ele é uma criança. Mas eu, às vezes, como pai, me impressiono com o amadurecimento espiritual que está acontecendo na vida dele. Eu sei que você que é pai e mãe, também acontece isso com você, quando você vê o desabrochar da espiritualidade na vida dos nossos filhos. E ontem o Samuel me chamou, ele falou assim, pai, eu estava aqui no meu quarto orando, e eu chorei, pai, pedindo para que Deus derrame sobre mim o Espírito Santo, porque eu quero pregar com poder a palavra de Deus. Olha, que coisa fantástica, irmãos. E às vezes a gente que está com bastante tempo de igreja não faz isso. Então existem, e eu vejo várias vezes isso, crianças, adolescentes, jovens, que já são maduros espiritualmente, e às vezes irmãos que já têm um bom tempo de igreja, não. E por que é importante você alcançar a maturidade espiritual? Da mesma forma como é importante você alcançar a maturidade na sua vida física. Quando a gente é novo, quando a gente é mais menino, mais menina, a gente faz coisas que depois que a gente fica adulto nós não faríamos, verdade ou não é?
Eu, por exemplo, contar uma história para vocês. Quando eu tinha mais ou menos a idade do Samuel, eu tinha um bonequinho, eu pegava aquela sacolinha do mercado, amarrava em cada braço do bonequinho, enrolava a sacolinha no boneco e jogava o boneco para o alto. E aí, quando o boneco ia cair, a sacola desenrolava e fazia tipo um paraquedas assim com o boneco, sabe? E ele ia descendo e eu achava aquilo o máximo. E eu, no auge da minha inteligência, nos meus 8 anos de idade, eu fiz os meus cálculos matemáticos, físicos e tudo mais ali, calculei tudo, a gravidade, e pensei, pronto, eu vou montar a minha forma de eu descer de paraquedas também. E aí eu fui lá, cacei nas coisas do meu pai, encontrei um guarda-chuva grandão, preto que ele tinha, eu olhei para o guarda-chuva, olhei para mim, olhei para o boneco, olhei para a sacola, falei, dá certo, é isso, guarda-chuva vai ser o meu paraquedas. E aí eu peguei e escalei a minha casa, subi no alto da minha casa, e ali com 8 anos de idade eu saltei da minha casa com o guarda-chuva aberto. Deu certo? O que vocês acham? É claro que não deu certo, e por um milagre de Deus eu não me arrebentei todinho, né? Porque quando a gente é menino, nós fazemos coisas que depois que a gente já tem maturidade, a gente nunca faria. E eu acho que isso me traumatizou de tal forma que hoje eu tenho até medo de altura. Agora, quando a gente fala da espiritualidade, é importante alcançar a maturidade espiritual, porque quando nós somos maduros espiritualmente falando, nós também deixaremos de fazer coisas que quando somos imaturos fazemos. Por isso precisamos nos desenvolver. E para que a gente entenda como acontece esse processo, eu quero convidar você para abrir sua Bíblia aí, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 80. Lucas capítulo 1, verso 80, é isso mesmo, o livro de Lucas tem 80 versos, capítulo 1, e nós vamos ler o último verso, que fala acerca de um personagem fantástico da Bíblia, e que Jesus disse que nunca houve nascido de mulher alguém tão importante como este homem aqui, chamado João Batista. É claro que Jesus estava se excluindo desse dado, mas entre os nascidos de mulher, tirando Jesus, o maior de todos, segundo o próprio Jesus, foi João Batista. E esse texto bíblico que nós iremos ler, nos mostra como aconteceu o processo de maturidade espiritual na vida do maior profeta que já existiu. E que sua missão era anunciar a primeira vinda do Senhor Jesus. Assim como a nossa missão é anunciar a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós entendermos como é que esse processo se realizou na vida de João, entenderemos como esse processo pode se realizar na nossa vida e cumprirmos então a missão que Deus nos confiou. Abra lá, Lucas capítulo 1, verso 80, vamos ler o texto bíblico. Diz assim: o menino crescia e se fortalecia no quê? Em espírito. E viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. O menino crescia e se fortalecia em espírito. Repare que não está falando de um crescimento e fortalecimento físico. Aqui a Bíblia, Lucas, que era companheiro de Paulo, está usando a mesma analogia que Paulo utilizava, para mostrar a maturação, a forma como nós desenvolvemos a nossa espiritualidade. E João Batista crescia, fortalecia-se no Espírito Santo, por meio do Espírito Santo, em espírito. Eu quero destacar algumas coisas importantes quando nós falamos de crescimentos, sempre lembrando dessa analogia bíblica do bebê até chegar à sua fase adulta. Uma criança precisa, para que ela se desenvolva, em primeiro lugar, do cuidado da família. Vocês concordam comigo, sim ou não? Uma criança que é largada, como às vezes infelizmente acontece, num lugar, e ninguém cuida daquela criança, e ela é abandonada lá no mato, o que acontece com essa criança? Ela morre. Uma criança precisa de cuidados. Se ela não tiver cuidados, ela vai morrer. Na nossa caminhada espiritual é a mesma coisa. Deus proveu um meio para que todos aqueles que nascem no reino de Deus tivessem uma família espiritual. E essa família espiritual se chama como? Igreja. Igreja. Essa é a família espiritual de Deus. Quando você nasce no reino de Deus, e quando é que você nasce no reino de Deus?
Quando você aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador, e aí você toma a decisão por batizar-se, você nasce no reino de Deus. Você se torna uma nova criatura. Você é um bebê em Cristo. E agora, como qualquer bebê, você precisa de cuidado. E a igreja faz parte do meio que Deus criou para que você cresça nesse processo. Na igreja você vai aprender lições sobre adoração, sobre louvor, sobre senso de comunidade. Ai, pastor, mas tem tanto problema na igreja, é verdade. E até nesses problemas, Deus vai trabalhar para que você se desenvolva espiritualmente, se fortaleça espiritualmente. É na igreja que você aprende a crescer com Deus. É no contato com os irmãos, e faz parte da obra de cada membro da igreja a noção de que todos aqueles que passam a fazer parte do reino de Deus precisam ser cuidados, precisam ser discipulados, precisam ser ensinados, acompanhados. Só que hoje parece que nós estamos vivendo uma época em que as pessoas querem ser, como dizem aí, desigrejados. Ah, eu aceitei a Cristo, mas eu não quero igreja. Como assim? A igreja é o corpo de Cristo. Você aceita Cristo e você não quer o corpo de Cristo? Não tem como. Alguns dias atrás uma pessoa me mandou a pergunta: pastor, eu posso me batizar e não ser da igreja? Eu falei: não, não pode. Porque batismo significa ingressar numa carreira espiritual cuja igreja faz parte desse ingresso. Então, se você quer crescer espiritualmente, não deixe de congregar, não deixe de participar da igreja, não deixe de estar em contato com os irmãos, cresça junto com seus irmãos, amadureça junto com seus irmãos, porque quem se afasta da igreja e diz que fora da igreja vai continuar buscando a Deus, em breve vai parar de ler a Bíblia, em breve vai parar de orar, e em breve vai voltar a praticar os mesmos pecados ruins que praticava antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo. Então esteja na igreja, unido com os irmãos. Outra coisa importante para o crescimento espiritual: primeiro, a igreja. Segundo, é aumentar o nosso conhecimento acerca de Deus. Confiança vem através de relacionamento. E Deus se comunica conosco através das Sagradas Escrituras. E nós estamos aqui usando como base a história de João Batista. Deixe-me dizer para vocês que João Batista era um cidadão extraordinário. Eu não me admiro de Jesus ter dito que entre os nascidos de mulher não existiu um maior que João Batista. Porque quando você analisa a pregação de João Batista, aquilo que ele falava, você percebe que a linguagem de João Batista era uma linguagem de alguém que conhecia profundamente a Bíblia. Alguém que estudava as Sagradas Escrituras, que conhecia aquilo que os profetas escreveram. Você quer ver um exemplo? Por exemplo, não tinha Novo Testamento, viu? Jesus ainda nem tinha feito seu ministério público. João estava preparando o caminho para o ministério de Jesus. E aí, quando você analisa as palavras de João, sabe o que você percebe? Em primeiro lugar, João tinha consciência de que Jesus, quando se manifestasse, seria alguém sem pecado. Como que a gente pode afirmar isso? Bem simples. Se você olhar João capítulo 3, verso 14, a Bíblia diz que Jesus chega até João Batista e fala: João, eu quero ser batizado por você. E o batismo de João era o batismo do arrependimento pelos pecados. Só que aí João olha para Jesus e fala assim: Senhor, eu é que careço ser batizado por ti e tu vens a mim? Em outras palavras, João está dizendo: Senhor, o batismo é de arrependimento, mas eu sei que o Senhor é o imaculado Filho de Deus, eu sei que em ti não há pecado, eu sei que eu é que careço ser batizado por ti, mas o Senhor vem a mim. Ele sabia que Jesus não era pecador. Como que ele sabia? Pelo estudo da Bíblia. E tem mais, se você continuar lendo a história de João, você vai perceber que João tinha consciência de que Jesus era o Senhor de todo o universo e também Senhor do tempo. Como que a gente sabe disso? Pelas palavras de João. Se você abrir em João capítulo 1 e ler a partir do verso 15, você vai encontrar algumas falas importantes de João. Por exemplo, João disse assim: aquele que vem depois de mim, falando de Jesus, ele já existia antes de mim. Teoricamente, na linha do tempo, João Batista nasceu 6 meses antes de Jesus. Mas João Batista, pelo estudo da Bíblia, compreendeu que aquele que havia nascido 6 meses depois dele, que era primo dele, já existia desde a eternidade, porque ele era Deus e o Senhor de todo o tempo.
Como que ele soube? Pela Bíblia. Olha mais, interessante demais, eu acho lindo olhar isso. Outra coisa que João percebeu, João 1:29, vocês sabem esse verso de cor. João percebeu que aquele que veio sem pecado, que já existia desde a eternidade, morreria para pagar o preço dos seus pecados e dos pecados da humanidade toda. Porque quando Jesus aparece no meio da multidão, a Bíblia diz que João aponta para Jesus e fala: eis o Cordeiro de Deus, que faz o quê? Tira o pecado do mundo. Por que cordeiro? Porque todos os dias no santuário, quando alguém pecava, o cordeiro era sacrificado para o perdão dos pecados. E João entendeu, olha que mente espiritual avançada, que aquele que estava entre eles era aquele que morreria pelos pecados, no lugar do cordeiro. Ele era o verdadeiro Cordeiro de Deus, que pagaria o preço dos pecados de toda a humanidade. Ele conhecia Jesus, ele sabia quem Jesus era por meio das Escrituras. E por fim, em Lucas 3,17, João também dá uma prova de que ele não só compreendia a primeira missão de Jesus, mas ele compreendia o que iria acontecer no final dos tempos. Porque falando acerca de Jesus, ele diz assim, que quando Jesus vier, ele recolherá o trigo no seu celeiro, representando os salvos. Ele levará os salvos para si e queimará a palha no fogo inextinguível. Os ímpios serão destruídos. Que conhecimento profundo das Sagradas Escrituras. João era alguém que conhecia a Bíblia. Se eu quero me desenvolver espiritualmente, eu preciso dedicar tempo para o estudo da Bíblia. Eu preciso dedicar tempo para conhecer as verdades das Sagradas Escrituras. Eu preciso mergulhar profundamente nas verdades da Bíblia, porque senão eu nunca irei amadurecer suficientemente. Eu me lembro que quando eu tinha mais ou menos 17 anos de idade, eu tinha um intenso desejo no meu coração de compreender a Bíblia. Mas eu confesso para vocês que quando eu abri a Bíblia e li a Bíblia, aquilo parecia completamente obscuro para mim. Mas eu insistia, eu lia e praticamente não conseguia entender nada. E eu pensei assim, eu vou começar a pedir para Deus me ajudar. Porque eu vejo as pessoas falando da Bíblia, as pessoas estudando a Bíblia, por que eu não consigo entender? E eu comecei a orar intensamente para Deus, falando, Senhor, eu quero entender a Bíblia. Me ajude, Senhor, a compreender o que está na Tua Palavra. E eu me lembro que durante esse processo de tentar entender a Bíblia, num determinado dia em meus estudos, eu me deparei com Provérbios capítulo 2, versos 3 e 4. E ali naquele texto eu entendi algo muito profundo, porque ali no provérbio está escrito assim, se você quiser conhecer, ter conhecimento da verdade, busque-a como a tesouros escondidos, como o ouro e como a prata escondidos. Eu me lembro que na minha mente eu lembrei daqueles episódios de filmes, de desenhos, em que as pessoas faziam de tudo para buscar o tesouro que estava escondido, davam tudo de si. Me lembrei da parábola de Jesus, daquele homem que encontrou um tesouro num campo, vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo. E eu entendi que se eu não me dedicasse intensamente para compreender a palavra de Deus, eu nunca a compreenderia. Então, queridos amigos, em oração, comecei a me debruçar sobre a Bíblia. E comecei a estudar a Bíblia, e comecei a ler a Bíblia, e pouco a pouco, a gloriosa verdade do nosso Senhor Jesus Cristo foi se revelando diante dos meus olhos. Pouco a pouco, as verdades da Bíblia se tornaram manifestas a mim, e a Bíblia se tornou o meu maior prazer, o meu maior deleite. E até hoje, me regozijo, me alegro profundamente todas as vezes que estudo a Bíblia. A Bíblia é meu maior prazer, ouvir a voz de Deus é meu maior prazer. Às vezes as pessoas falam assim para mim, pastor, eu não leio tanto a Bíblia porque eu já conheço as histórias da Bíblia. Deixa eu falar uma coisa para você, se você acha que você conhece realmente a Bíblia, e por isso você não está mais lendo, eu sinto lhe informar que você só conhece a Bíblia superficialmente. Você só está procurando o ouro ali na superfície. E a gente não encontra ouro na superfície. Você tem que cavar fundo, você tem que dedicar tempo, você tem que se esforçar, porque lá abaixo do terreno há joias preciosas que só serão encontradas pelo leitor dedicado, por aquele que ora pelo Espírito Santo, por aquele que busca intensamente. Eu posso garantir para vocês que depois de ter feito teologia na Universidade Metodista, depois de ter feito teologia na Universidade Adventista, depois de ser pastor, depois de estudar muitos anos a Bíblia, todos os dias, não estou falando às vezes, eu estou falando todos os dias, quando eu leio a palavra de Deus,
e que eu estudo a palavra de Deus, e faço isso todos os dias, eu sempre aprendo coisas novas. Todos os dias. Porque a palavra de Deus se renova a cada manhã. Deus tem verdades preciosas para nós. Se nós não nos dedicarmos para o estudo da Bíblia, não tem como haver crescimento espiritual. É impossível nós nos desenvolvermos da maneira correta. Agora, amigos, existem também alguns impeditivos para o nosso crescimento espiritual. Nós vivemos em uma sociedade cheia de filosofias antibíblicas que atrapalham a gente. E aí a gente é formado nesse sistema filosófico, a gente aprende na escola, aprende na faculdade. Se você está aí estudando para o Enem, certamente você já lidou e lida com essas filosofias. Se você já passou pela faculdade, se você está na faculdade, você lida com isso todos os dias, porque é o que o mundo hoje está ensinando. A sociedade pós-moderna ensina isso. Só que se você acreditar nisso, você não vai conseguir se desenvolver espiritualmente. A primeira coisa que eu quero destacar aqui, que a sociedade contemporânea utiliza e que pode impedir o seu desenvolvimento, o seu crescimento, a sua maturação espiritual, é o que nós vamos chamar de pluralismo. Pluralismo religioso. Você já ouviu aquela frase assim, ó? Ah, para com isso. Todos os caminhos levam a Deus. Quem já ouviu essa frase aqui? Olha, ó, quase todo mundo. Todos os caminhos levam a Deus. O umbandista adora o mesmo Deus que você. O budista também. O hindu também. Todo mundo adora o mesmo Deus. E no final das contas, Deus é um velhinho tão bondoso que Ele vai salvar todo mundo. Mentira. A Bíblia não ensina pluralismo. A Bíblia ensina uma verdade absoluta. A Bíblia ensina que o único caminho para nós chegarmos a Deus é através de Jesus. Porque Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Só que quando eu sou influenciado por essa consciência pluralista, o que eu vou pensar? Ah, não preciso pregar o evangelho tanto assim não, porque o budista que está lá no paganismo, ele vai se salvar do mesmo jeito que eu que sou cristão. O hinduísmo também. Mas amigos, não é isso que a Bíblia diz. E se você acreditar nisso, isso vai atrapalhar o seu processo, porque faz parte do processo de desenvolvimento da nossa maturidade espiritual, nós evangelizarmos. Há uma segunda coisa também. E esse segundo é muito importante, eu preciso que vocês prestem atenção. O segundo impeditivo para o seu desenvolvimento espiritual é o materialismo. Sabe o que é o materialismo? É uma preocupação intensa que permeia a nossa sociedade por coisas materiais que impedem você de buscar as coisas espirituais. Materialismo. E me entendam, eu não estou dizendo que nós não devemos buscar ter prosperidade financeira. É claro que devemos. Eu não estou dizendo que nós não precisamos nos desenvolver em nossa carreira. Temos que nos desenvolver em nossa carreira. Somos cristãos, temos que dar bons exemplos. Mas qual é o problema? O problema é quando essa busca tira de você o tempo que deveria ser dedicado para Deus. E aí você olha para mim e fala, pastor, mas é que o Enem já é amanhã, e eu estou acordando 5 horas da manhã, todos os dias para estudar para o Enem, eu não tenho tempo para buscar a Deus. E aí você está me dizendo que você está invertendo os valores. Ah, pastor, a faculdade está corrida. Ah, pastor, lá na empresa eu fiz uns investimentos, eu estou em obra, os meus pacientes, eu tenho que atender os meus clientes. E aí você está correndo atrás de todas as coisas e está deixando de se importar e se preocupar com o que é mais importante de tudo, que é o reino de Deus. E Jesus disse, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E como que termina o verso? E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Não deixe que nada tire de você o tempo que deve ser dedicado a Deus. Jesus disse, ajuntem tesouros no céu, onde a traça não corrói e onde os ladrões não minam e nem roubam. Talvez um dos versos mais fortes da Bíblia seja Marcos 8:36, que Jesus disse assim, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que vale? Materialismo pode impedir o seu desenvolvimento espiritual, mas há como alinhar as duas coisas. Como? Priorizando Deus. Deus sempre em primeiro lugar. Terceira coisa,
que eu queria destacar aqui é o relativismo ético que está permeando a nossa sociedade também. O que é o relativismo ético? Quando eu falo de relativismo ético, eu estou querendo dizer que todos os padrões de moralidade bíblica estão sendo pervertidos pela sociedade contemporânea. Até pouco tempo atrás, praticamente no mundo todo, as pessoas pensavam que o casamento, ele era uma união monogâmica, heterossexual, amorosa, vitalícia e o único contexto dado por Deus para a intimidade sexual. Era assim, mas a nossa sociedade está mudando. E agora aquilo que é errado, segundo a Bíblia, tem se tornado comum, tem se tornado aceitável. E se nós não estivermos atentos à palavra, nós podemos ser levados por essas filosofias falsas. Algo que me espantou grandemente, recentemente estudando sobre família, eu li que a taxa de divórcios dentro das igrejas já é quase a mesma daqueles que não frequentam igrejas. Onde é que nós vamos parar, queridos amigos? Nas igrejas de hoje, muitos jovens não vivem mais a moralidade, não se reservam para o casamento. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia fala que o contexto da sexualidade foi guardado para dentro do âmbito do casamento, da vida conjugal, entre um homem e uma mulher, um casamento heterossexual, bíblico. É isso que a Bíblia ensina. E o quarto ponto que eu queria destacar aqui, que pode impedir o seu crescimento espiritual, é o que nós vamos chamar de narcisismo. Narciso era um jovem, segundo a cultura grega, que olhou no lago, viu o seu próprio reflexo no lago e achou-se tão bonito que ele apaixonou-se por si mesmo. E ao se apaixonar por si mesmo, caiu no lago e morreu afogado. Narcisismo significa um amor desmedido, excessivo por si mesmo. É colocar o eu dentro da vida. Frases como: você precisa olhar para o seu eu interior. Busque a sua força interior, olhe para dentro de você, são um eco da sociedade contemporânea, desse desejo desenfreado de satisfazer as próprias vontades. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina a morte do eu, para que a vida de Deus se manifeste em você, para que o reino de Deus cresça em você, para que as vontades de Deus se realizem em você, para que o caráter de Deus seja manifestado em você. É isso que a Bíblia ensina. A Bíblia, queridos amigos, ela não ensina autoajuda, ela ensina a ajuda que vem do alto. A força, ela não é intrínseca, ela é extrínseca, vem do céu para você. Busque a Deus, ore a Deus, se entregue a Deus e deixe que a vida de Deus se manifeste na sua vida. O menino cresceu e se fortaleceu. Uma das coisas que mais fortifica a nossa espiritualidade é a oração. Oração. A gente sabe que para fortalecer fisicamente a gente precisa fazer exercício, né? Eu fiz uma cirurgia no joelho, inclusive meu médico está aqui. O Guilherme, o Dr. Guilherme, eu tinha, jogando bola, acontece com todo craque de bola, vocês sabem, né? Lesionei o joelho, e aí eu tive que refazer o ligamento e o menisco. E aí, quando eu fui fortalecer a musculatura, veio a pandemia, não consegui e tal, e depois, alguns meses atrás, eu voltei à academia, e gente, eu vou dizer para vocês, o negócio trabalhoso, viu? Sabe aquele exercício que você põe aqui na perna atrás, e você vai levantar assim, ó? Eu não conseguia levantar com o peso mais fraco que tinha. E eu suava assim, eu morrendo de vergonha, que chegavam as mulheres lá e levantavam um monte de peso aqui. Eu falei, eita, eu olhava quando não tinha ninguém, aí eu ia lá, né? Graças a Deus já estou conseguindo levantar o primeiro. Mas é esforço, é dedicação, é tempo. Para a gente ganhar fortalecimento, musculatura é dedicação de tempo. Se você quer se fortalecer espiritualmente, se fortalecer para as batalhas espirituais, lutar contra a tentação e vencer, você precisa se fortalecer, dedicar tempo para isso. E a melhor forma de você se fortalecer espiritualmente é através da oração. Tem uma frase de Leonard Ravenhill, um grande evangelista do século passado, que ele diz assim, ó, preste atenção: nenhum homem é maior do que sua vida de oração. Diga-me o quanto um homem ora, e eu o direi o quanto ele é grande diante de Deus. É assim ou não é?
Não tem como vencer o diabo, o mundo e a carne, se a gente não ora. Eu já falei para vocês que eu nunca subo ao púlpito para falar para as pessoas por mais tempo do que aquele que eu tenha passado de joelhos em oração a Deus, pedindo o Espírito Santo. Eu não sou digno. A gente precisa orar, a gente precisa se entregar nas mãos de Deus. Sem oração não há vitória. Ellen White diz o seguinte, as maiores vitórias dos cristãos não são aquelas ganhas por talento ou educação, pela riqueza ou favor dos homens. Quais são então? São as vitórias ganhas na sala de audiência de Deus. Quando uma fé cheia de ardor e agonia lança a mão do braço forte da oração. É através da oração que nós nos fortalecemos espiritualmente. Congregue na igreja, estude a Bíblia, ore. Pastor, eu não consigo orar, sabe o que você faz? Pega o seu celular, bota no modo avião. Simples. Bota no modo avião, ninguém vai te ligar, ninguém vai te chamar. E aí você abre o temporizador. E você fala assim, olha, hoje eu quero começar a minha vida de oração, então vou marcar 10 minutos para eu orar. E só levanta quando der 10 minutos. Amanhã você bota 11, depois de amanhã você bota 12. E daqui a pouco, você vai ver que orar vai se tornar uma das maiores alegrias da sua vida. Porque Jesus é o amigo sempre presente. Com Ele você pode desafogar suas mágoas e Ele nunca vai deixar de estar disposto a te ouvir. Ele é o terapeuta por excelência. Faça da sua vida uma vida de oração. E por fim, amigos, ali no verso, já partindo para a parte final dessa mensagem, diz que Ele crescia e se fortalecia e viveu nos... Aonde que Ele viveu? Nos desertos, até se manifestar a Israel. É interessante notar que o treinamento de João Batista aconteceu nos desertos, num lugar solitário, onde estava só ele e Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, os desertos da vida, as dificuldades da vida, os problemas que nós enfrentamos, são o meio utilizado por Deus de chamar você para que você se apegue a Ele. É a escola do Espírito Santo, o deserto da vida, porque é através dessas dificuldades que Deus te convida a se aproximar dEle, a se entregar a Ele, a se fortalecer espiritualmente. Deus prepara seus grandes homens, suas grandes mulheres nos desertos da vida. Quando está só você e Deus, é ali que você se fortalece, é ali que você se fortifica, é ali que você se desenvolve espiritualmente. Amigos, João não falava do deserto porque ele tinha visto uma foto do deserto. João não falava do deserto porque ele tinha pesquisado sobre o deserto no Google. João viveu o deserto. E como João havia vivido o deserto a sós com Deus, ele foi capaz de iniciar o seu ministério no deserto e conduzir as pessoas pelo deserto, porque ele vivenciou as realidades do deserto. Entenda aquilo que Deus permite que você passe em sua vida como meios que Deus utiliza para executar, para elaborar, para desenvolver você espiritualmente, para que você cumpra o plano especial de Deus para a sua vida. Às vezes você está dizendo, Senhor, por que eu estou enfrentando esse deserto? Por que eu estou passando por essa crise? Você pode não entender e eu tampouco tenho capacidade de te explicar, mas há um Deus soberano que está no céu, que olha por você, que conhece você, que sabe quem você é, que sabe as tuas aflições, conhece as dores que vão dentro do seu coração. É aquele Deus que disse nos Salmos que nenhuma lágrima dos seus olhos cai sem que Ele o note. É aquele Deus poderoso que diz que todos os fios do cabelo da sua cabeça estão contados. Ele sabe quem você é, Ele ama você, Ele está preparando você para um plano muito maior. A.B. Simpson tem uma frase que ele diz assim: Deus sempre está preparando os seus heróis, e quando chega o momento certo, pode colocá-los sem demora no lugar mais apropriado, levando o mundo a imaginar de onde foi que eles vieram. Foi assim com João Batista, 30 anos no deserto, e quando ninguém esperava, iniciou seu ministério público. E é interessante que a Bíblia diz aqui no texto que ele viveu nos desertos até o dia, ou seja, ele só se manifestou a Israel depois de estar sozinho com Deus. Como é que você vai ganhar os seus amigos da faculdade se você não caminha com Deus? Como é que você vai ganhar os seus colegas da escola se você não tem estudado a palavra de Deus e comungado com Deus?
Como é que você vai exercer influência no seu trabalho, como empresário, como médico, na profissão de advogado, onde você está, se você não tem comungado com Deus? Tenha seus momentos de deserto com Deus. Permita que Deus execute seus processos em sua vida. Se submeta a esses processos. E aí Deus vai poder te usar poderosamente. Porque diz a Bíblia que depois de ficar no deserto, João Batista saiu para pregar. E quando João Batista começa a pregar o evangelho, ele não pregava qualquer evangelho não. A Bíblia diz que as multidões afluíam ao deserto para ouvir João Batista pregar. Vejam, as multidões iam atrás dele. E todos que ouviam a pregação de João Batista sabiam que João Batista havia andado com Deus, porque sua pregação era acompanhada do poder do Espírito Santo. Você quer ter poder na sua vida espiritual? Se desenvolva através do estudo da Bíblia, esteja em comunidade na igreja, participe dos pequenos grupos, haja e trabalhe ativamente pela salvação de outras pessoas, testemunhe de sua fé e viva seus desertos ao lado de Deus, confiando na mão daquele que é supremo, daquele que é onipotente, daquele que está no controle de todo o universo. João Batista pregou a primeira vinda de Jesus, mas Deus quer usar você para ser um João Batista moderno e anunciar a segunda vinda de Jesus. Amigos, nós não temos mais tempo a perder. Nosso Senhor Jesus em breve irá voltar. Hoje nós vivemos um tempo de liberdade religiosa. Nós podemos vir à igreja, congregar juntos, louvar juntos, temos Bíblias em casa. Mas em breve chegará um tempo em que não teremos mais a palavra escrita. Em breve chegará um tempo em que não teremos mais igrejas para congregarmos. Em breve se lançará sobre o povo de Deus, segundo Apocalipse, uma grande perseguição. E aqueles que não estiverem em desenvolvimento de sua maturidade espiritual, não poderão suportar a última crise. Por isso o convite de Jesus para você hoje, nessa manhã, do dia 20 de novembro de 2021 é: entregue-se sem reservas a Jesus. Dedique sua vida por completo a Ele. Busque seu crescimento espiritual, busque seu fortalecimento espiritual como a coisa mais importante de sua vida. E muito em breve, você terá o privilégio de encontrar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, vindo em sua nuvem de glória para te levar para aquele reino tão especial, onde não teremos mais sofrimentos, onde não teremos mais desertos, onde não teremos mais lutas, Jason, onde não teremos mais enfermidades, naquele lar perfeito que estaremos vivendo para sempre ao lado do nosso Senhor. Quantos aqui desejam dizer hoje assim: Senhor, eu quero ser alguém que vou buscar de todo o meu coração fortalecimento espiritual? Quantos desejam tomar essa decisão? Amém. Eu queria chamar aqui à frente rapidamente os jovens que vão fazer o Enem. Quem aí vai fazer o Enem? Vem aqui, todo mundo que for fazer o Enem, vem aqui rapidinho. Eu quero orar por vocês. Queridos, os nossos jovens aqui da igreja têm estudado intensamente para essa prova de amanhã. Alguns deles inclusive nem puderam ir ao Acamp já porque estavam estudando para esse evento. Pode dar a volta aqui, ó, venham até aqui. Quem mais vai participar do Enem? Vem aqui. Quem for, vem aqui à frente. E queridos, esses jovens que estão vindo aqui à frente, são jovens do Senhor. Nós precisamos ter servos de Deus em todas as esferas dos meios de trabalho que envolvem os seres humanos. Nós precisamos ter jovens que influenciem a humanidade nas profissões que escolheram para ser uma luz para esse mundo. E esses jovens estão vindo aqui porque eles estão diante de um grande desafio. Quando chega o dia da prova, vocês sabem, às vezes dá aquela preocupação intensa, alguns perdem a memória, mas não é isso que vai acontecer em nome de Jesus com esses jovens aqui, amém? Eu quero dizer para vocês que amanhã, quando vocês entrarem naquela sala para fazer a prova, vocês podem ter a certeza de que o Senhor Jesus estará ao lado de vocês. A promessa de Deus é que o Espírito Santo trará a memória de vocês aquilo que vocês estudaram. Confiem no Senhor, Ele vai estar ao lado de vocês. E nesse momento eu gostaria de convidar a comunidade para nós ficarmos em pé e orarmos, tanto por vocês que tomaram a decisão de se fortalecerem espiritualmente, como também por esses jovens que estão aqui à frente. Estão chegando mais alguns, João, Marcos, Marina, que irão amanhã fazer essa prova do Enem. E a grande pergunta que eu quero fazer para vocês diante dessa comunidade, que foi a mesma pergunta que eu fiz pela comunidade, é: vocês também estão dispostos
a dar para Jesus o primeiro lugar na vida de vocês? A honrar a Deus com a profissão que vocês escolheram seguir? Amém. Vamos orar por eles, irmãos. Estendam suas mãos aqui para nós abençoarmos esses jovens. Querido e amado Deus, a tua comunidade está aqui de braços estendidos para abençoar esses jovens que amanhã estarão fazendo a prova, a primeira fase do Enem. Nós queremos entregar a vida deles em tuas mãos, Senhor. Que o Senhor os fortaleça, que o Senhor dê a eles confiança em Ti e que o Senhor traga à memória deles tudo aquilo que eles estudaram. Que eles consigam o objetivo que estão buscando e que eles usem os dons e talentos deles para a glória do Teu santo nome, para influenciarem as pessoas com a profissão que escolheram e para serem luzes neste mundo de trevas. Eu também nesse momento me volto para essa comunidade, pedindo a Sua bênção sobre cada um aqui, que o Senhor os guie, que o Senhor os abençoe, que o Senhor faça resplandecer a Sua luz sobre eles e tenha misericórdia deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.